Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos continuando aqui a gravação de Marcos capítulo 14. Ontem nós paramos quando Jesus disse que não o veriam de novo e que a próxima vez que ele fosse beber aquele fruto da vide seria no reino do Pai dele. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu amo essa parte porque eu amo cantar hinos. Eu amo cantar hinos. Antes de ouvir a palavra de Deus, o hino nos prepara. O hino traz a nós uma unção que verdadeiramente alegra o nosso coração. É como se fosse um arado. Sabe aquele arado que passa na terra para preparar para a semente ser jogada? Para mim, o hino é como se fosse isso. É um arado passando no meu coração, preparando para que aquela boa semente caia e frutifique no meu coração. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Jesus já sabia que essa missão era dele, sozinho. E eu costumo dizer isso: a nossa vida com Jesus é individual. A salvação da nossa alma, o nosso compromisso com Deus, nosso relacionamento com Deus é algo muito pessoal, é algo muito particular. Não espere ninguém tomar atitude por você. Ai, quando o meu marido se converter, eu vou para a igreja. Ai, quando o meu irmão se converter, eu vou junto com ele. Ai, quando a minha amiga for, aí eu vou também. Quando meu filho crescer, quando eu casar, depois que eu tiver filhos, e fica esperando aquele momento que alguma coisa ou alguma pessoa externa tome uma atitude para você, aí então se entregar ao Senhor Jesus. Pode ser que não dê tempo. E a sua vida com Cristo é solitária. Eu sempre digo isso. Não dependa de ninguém. E não confie em homens. Seu relacionamento com Deus é você e o Senhor. Porque você vai ser julgado pelas suas atitudes e não pela atitude daquele que te decepcionou ou que fez você se sentir mal. A nossa confiança tem que estar depositada única e exclusivamente no Senhor Jesus. Amém? E Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Sempre o Pedro, né? O Pedro sempre se joga na frente e fala, ele é sanguíneo, né? Então ele se precipita e ele, eu vou até a morte. Jesus respondeu a ele: eu vou te dizer uma coisa, Pedro, ainda essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 você vai me negar. 3 vezes você me negará. A gente nega Jesus tantas vezes. E a gente diz: eu jamais vou te trair. A gente trai o Senhor Jesus muitas vezes, de muitas maneiras. Quando nós deixamos de fazer a obra, quando nós colocamos coisas mais importantes na nossa vida do que servir ao Senhor Jesus, nós estamos fazendo isso. Olha, hoje eu não posso ir lá ouvir o Senhor falar, porque eu tenho um compromisso mais importante na minha casa. Olha, eu tenho coisas mais importantes a fazer do que ouvir o Senhor Jesus falar comigo. Nada pode ser mais importante do que ouvir o Senhor Jesus falar com você. Nada, nem ninguém nesse mundo. Ai, mas é que eu vou ter um compromisso, eu vou ter que... Nada pode ser mais importante. Entenda isso. Se você coloca alguma coisa na frente de Jesus, na frente da obra, na frente da palavra, na frente do seu compromisso com o Senhor Jesus, você está fazendo como Paulo. Eu nunca vou te negar. E você tem negado de tantas maneiras, quase todos os dias. Você tem negado, sim, o Senhor Jesus. Preste atenção, fique atento, para você não cometer o mesmo pecado que Pedro. Mas Pedro falava ainda mais: nem que seja preciso eu morrer contigo, nunca te negarei. De noite ele já estava negando o Senhor. E todos os outros disseram o mesmo: nem eu. Ninguém gosta de falar que trai o Senhor Jesus. Ninguém gosta de falar, ninguém gosta de admitir. Mas nós colocamos tantas coisas na frente do Senhor Jesus. A nossa família, a nossa casa, o nosso emprego, o nosso dinheiro, o nosso tempo. Nós colocamos muitas coisas na frente de Jesus e nós o negamos. Então eles foram para um lugar chamado Getsemane
E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Eu tive no Getsemane. Pensa num lugar onde você vai chorar. Pensa. Lá você vai chorar. Porque ali o Senhor precisou de pessoas para fortalecê-lo. E sabe quem que ele encontrou? Ninguém. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a ficar aflito, angustiado. E ele lhes disse: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Vigia. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Ele sabia muito bem, ele visualizou. Ele teve uma visão dele na cruz. Eu tenho certeza disso, eu creio muito nisso. Deus mostrou a ele tudo que ele iria passar. Então ele pede ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Nós sempre pedimos isso ao Pai. Se possível, passa de mim essa doença, passa de mim essa perda. Você sabe que vai perder alguém que você ama, então você fica orando ao Pai. Pai, não deixa eu perder. Pai, não deixa eu perder. Pai, não leva minha vida. Pai, cura essa pessoa para mim. Mas você sempre tem que orar como Jesus. Se possível, passa isso de mim. Mas nem sempre será possível. Porque dessa vida você não pode esperar a eternidade. Você não pode esperar que as pessoas vivam para sempre. Você não pode esperar que nenhuma doença leve a pessoa que você ama. Porque em algum momento da sua vida você vai perder a sua vida. E você vai perder alguém que você ama. Alguém vai ficar doente e não vai curar. Isso vai acontecer porque é mistério que aconteça. Mas você tem que entender que a vontade de Deus está acima disso. E que não é essa vida aqui que o Senhor tem para nós como prêmio, como recompensa. Você tem que pensar na alma, na sua alma e na alma daquela pessoa que você ama, para que ela seja salva, para que ela realmente esteja na presença do Senhor. Isso é muito mais importante. Então Jesus sabia disso e disse: se possível, se o Senhor obedecesse, se o Senhor ouvisse essa oração de Jesus e passasse dele aquele cálice, você jamais seria salvo. Você não estaria aqui hoje para ouvir essa palavra, eu não estaria aqui pregando essa palavra, porque não era possível. Às vezes não é possível. Às vezes Deus olha para você e fala: eu gostaria de te atender, mas não é possível. Então você tem que aceitar a vontade de Deus como boa, perfeita, agradável e soberana. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Claro que não, tudo é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Seja feita a tua vontade. Quando você orar o Pai Nosso, lembre-se disso: Senhor, que não seja a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é soberana e a tua vontade é melhor que a minha. A tua vontade é mais perfeita do que a minha. A tua vontade é mais agradável que a minha. Por mais dolorosa que ela seja, porque mais doloroso do que foi a cruz para Jesus, eu desconheço. E mesmo assim ele dizia ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja a sua vontade e não a minha. Então voltou aos seus discípulos e encontrou que jeito? Dormindo. Quantas horas você tem gastado em oração com o Senhor? E você, ao invés disso, está dormindo. Não durma. Lute as batalhas do Senhor. Empenhe-se no Senhor. Tenha tempo para o Senhor. Gaste seu tempo com o Senhor. Ao invés de você ficar dormindo. Dormir é um estado de não atitude. Quando você dorme, você está sem atitude. E estar vigilante é um estado de atitude para com Deus. Esteja sempre vigilante, para que Jesus não te pegue dormindo, tá bom? Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Você não pôde vigiar comigo nem uma hora? Nem uma hora você consegue orar, meu irmão? Nem uma hora você consegue ficar na presença do Senhor? É muito tempo para você? O dia tem 24 horas, sabia?
2h40 deveriam ser do Senhor, 10%. Amém? Ou 12, ou pelo menos 1h20, porque as outras 12, vamos dizer que você está dormindo. Quanto tempo você tem gastado com o Senhor na sua vida? 10 minutinhos? 5 minutinhos? Aquilo que te sobra? Ou às vezes nem isso? Vigia. O Senhor está te dizendo, vigia. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está sempre pronto, mas essa carne aqui, ó, ela é fraca. Mas isso não é desculpa para o seu pecado. Não é desculpa, jamais será. O espírito está sempre pronto, a carne é fraca. Então com quem que você luta? A sua carne. Você não faz o que ela quer. Você não dá para ela o que ela quer. Ela quer comida, você não dá. Fala, não, hoje você vai jejuar. Hoje você vai passar fome. Ela quer dormir? Não, hoje você vai orar. Hoje você não vai dormir, você vai orar. Nós vamos orar, carne. Nós vamos orar. Seja o dono da sua vontade. Domine seus desejos, suas paixões, sua carne. Porque a sua carne, sabe o que ela gosta? Comida, casa, comida, banho quente. É disso que a sua carne gosta. Mas Jesus gosta de oração na madrugada, gosta de jejum durante o dia. Tudo que a sua carne não gosta, você pode ter certeza que é o que Jesus gosta. O que você tem dado? Quem você tem alimentado? Seu espírito ou a sua carne? Pensa nisso, depois você faz uma introspecção e tenta mudar isso. E luta contra isso, porque o Senhor vai te dar armas para você lutar contra isso. Mais uma vez ele se afastou deles e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, encontrou eles dormindo de novo. Jesus tem encontrado você dormindo muitas vezes? Quando ele busca você, cadê a oração da Roselena? Ixi, ela está dormindo. Nossa, cadê o jejum da Roselena? Ixi, ela está comendo. Cadê? Cadê seu tempo de oração? Cadê seu tempo de meditação nessa palavra? Cadê seu tempo de jejum? O que você tem dado para Deus? Eu pergunto hoje para você, olha o que Jesus te deu. E eu pergunto, o que você tem dado a Jesus? O seu melhor? Ou piorzinho do piorzinho que você tem? O restinho é o que você tem dado para ele? Às vezes nem isso, nem o resto. Porque os olhos deles estavam pesados. E eles nem sabiam o que dizer. Ficaram sem palavras, porque já era a segunda vez que Jesus pegava eles dormindo, tendo pedido para eles, olha, eu estou sofrendo, eu estou em agonia, eu estou angustiado, orem comigo. E nada, eles dormiam. Voltando a terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? É isso? Basta. Chegou a hora, o Senhor diz, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Judas estava chegando. Enquanto ele ainda falava, veja bem, ele ainda estava falando. E Judas já o estava traindo. Apareceu Judas, um dos 12, com ele uma multidão armada de espadas e de varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Como que a gente traz Jesus? Com um beijo. Não é com espadas, não é com xingamentos, é com um beijo, é com hipocrisia, é com falsidade. É assim que a gente traz Jesus. Os que o conhecem, o traem dessa maneira. Os que não o conhecem nem tem condição de traí-lo. Jesus é sempre traído pelos seus, por aqueles que confessam o seu nome, por aqueles que o seguem, por aqueles que o buscam, por aqueles que o amam. E um momento de fraqueza, você faz o que Judas fez. Que nós guardemos a nossa alma de pecar contra o Senhor. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Você reconhece Jesus como seu mestre e ainda assim você o trai. Você sabe que ele é Senhor. Você sabe que ele é o Criador de todas as coisas. Você o reconhece,
mas ainda assim você o trai. Por causa do quê? Da sua própria carne, das coisas que são prazerosas a você. 30 moedas de prata, suficientes para que alguém traia Jesus. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Adivinha quem, né? Sempre o Pedro, né? O Pedro é o sanguíneo, é o que age no impulso, mas Jesus trocou o sangue de Pedro pelo sangue dele, porque no final, depois nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, como ele passa a agir exatamente como Jesus. Ele foi muito bem discipulado, ensinado, porque ele se submeteu, apesar de toda aquela impulsividade, apesar daquele jeito sanguíneo dele, mas ele se submeteu ao ensino de Jesus. Submeta-se ao ensino de Jesus. Ele vai mudar o seu temperamento, ele vai mudar tudo em você. Amém? Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varapaus? Por acaso eu sou um revolucionário? Por acaso eu estou causando alguma revolução, alguma confusão aqui para vocês irem me prender com espadas e varapaus? Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Jesus estava dizendo: eu andei aí no meio de vocês todo dia, toda hora, e vocês nunca fizeram nada. E agora vocês vêm me prender como se eu fosse um agitador, um revolucionário? Na verdade, Jesus estava acusando-os, estava indo contra, sabe o quê? As vontades deles. Ele estava tomando deles o que era mais importante, a atenção. Jesus passou a ser o centro das atenções naquela época. Por isso incomodava muito aquelas pessoas. Se você não der um lugar para você, na sua vida, para Jesus ser o centro dela, saiba que você não estará dando nada a Jesus. Você estará traindo ele. Por quê? Porque você tem que tirar o lugar do seu ego, do seu eu, e deixar Jesus viver em você. Ele vai ser o dono da sua vida. Vai ser ele ou vai ser o outro, que eu nem vou falar para você quem é o outro, porque você sabe. Deixa Jesus tomar o centro da sua vida. Isso não pode te incomodar. Isso tem que ser motivo de prazer e de alegria para você. Então todos o abandonaram e o fugiram. Um homem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. E quando tentaram prendê-lo, sabe o que ele fez? Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Não ficou um ali com as ovelhas, dispersas. Porque na hora da morte, negar Jesus parece ser a solução mais simples. E na verdade, é a pior solução. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Eu vou parar por aqui, porque esse capítulo ainda é longo e eu já gravei mais 18 minutos. Amanhã a gente continua, que esse capítulo de Marcos é muito bonito, tem muitos detalhes para a gente estar debatendo, então eu não vou me alongar mais. Não esquece de deixar seu like se você gostou e amanhã nós terminaremos, se Deus quiser, em nome de Jesus, o livro de Marcos 14. Um abraço.